comunicação consciente existe porque a gente percebe que há muitas pessoas que utilizam a comunicação violenta, a comunicação agressiva. É por isso que os psicólogos desenvolveram o termo comunicação consciente. Qual o objetivo da comunicação consciente? É fazer você se conectar com as pessoas, ter mais intimidade, ter mais conexão. Esse é o objetivo. Porque a comunicação agressiva, a comunicação violenta, só te afasta dos outros. É por isso que existe a comunicação consciente. E existem características importantes de uma comunicação consciente. A primeira é a escuta. É muito importante você ouvir as pessoas. Quando você para ouvir as pessoas, você está dando um presente a essas pessoas sem perceber. Sabe qual é o presente que você está dando? A sua atenção. A gente vive num mundo que a gente chama de a era da informação. A palavra falada, escrita, ganhou muita força. Então as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam da palavra, as pessoas gostam de se expressar. E existem muitos cursos de oratória, aprenda a falar bem, você tem que falar bem para ter sucesso. E nesse mundo da era da informação, nesse mundo que ama falar, a gente percebe que não existem cursos de como ouvir atentamente as pessoas. Não existe um curso de como ser um bom ouvinte, por exemplo. Não existe um curso de como ser um bom ouvinte. Então, a comunicação consciente valoriza alguns aspectos da comunicação. O primeiro que ela valoriza é a questão da escuta. Tem uma frase que eu amo que diz assim: a escuta é a chave de ouro que abre as portas do relacionamento humano. Se você quer conquistar as pessoas, se você quer influenciar as pessoas, aprenda a escutar as pessoas. E existem muitos tipos de escuta. A gente pensa que não, né? A escuta é uma coisa que eu já nasci sabendo, eu sei escutar, não preciso melhorar, não preciso praticar. Engano seu. É preciso aprender a ouvir. Pasmem, tem gente que não sabe ouvir. Eu tenho lutado muito com isso, não vou aqui dar uma de santo. Eu preciso melhorar bastante. Não sou perfeito nessa área. Quem convive comigo sabe das minhas dificuldades e do meu progresso também. Então, o que é importante a gente saber sobre a escuta? Em primeiro lugar, existe a escuta seletiva. Já viram aquelas pessoas que estão te escutando? Aí, quando você fala uma coisa, ele se antena, ele se liga. É a escuta seletiva. É aquela pessoa que numa discussão, ele só vai ouvir aquilo que interessa a ele. É a escuta seletiva. Existe também a escuta passiva. É aquela pessoa que você está falando e ela não faz nenhum sinal, não transmite nenhum sinal que está entendendo o que você está falando. É a escuta passiva. Aquela pessoa que parece uma múmia ali, parece que não está ali 100%. E tem uma frase também que eu gosto muito, que me ajuda a não praticar essa escuta passiva, que diz assim: a boa escuta não depende somente dos ouvidos, mas de uma mente aberta. Então é preciso, guarde essa frase, é preciso, no momento que a pessoa estiver falando, estar ali 100% de corpo e alma. É preciso eliminar as distrações, eliminar distrações como o celular, ficar olhando para o teto, ficar olhando para o lado, evitar manter o contato visual com a pessoa. Então nós precisamos entender que quando nós escutamos, nós estamos dando um presente maravilhoso para as pessoas, que é a nossa atenção. E nós vivemos, como eu estava falando, num mundo onde a informação está sendo disseminada a todo tempo. Vivemos na era da informação, mas nessa era da informação existem muitos ruídos, muitas distrações. Eu tenho certeza que você odeia, eu também odeio, quando você está falando com alguém, a pessoa está mexendo no celular. Esses dias minhas irmãs chegaram em mim e falaram isso. Edom, eu sei que você é uma pessoa que tem muitos contatos, muitos seguidores, mas a gente está falando com você, você fica mexendo no celular, é extremamente ofensivo. E de fato é. Então a gente precisa pensar nisso, precisa entender que a escuta precisa ser ativa. Eu falei que existe a escuta passiva, a escuta seletiva, agora eu quero falar com você sobre a escuta ativa. O que é esse tal de escuta ativa? Bem, em primeiro lugar, escuta ativa significa que você precisa dar alguns sinais para que a pessoa entenda que você está compreendendo a mensagem dela. Em primeiro lugar, use o seu corpo para expressar que você está ouvindo a pessoa com o seu corpo, a sua mente, todo o seu entendimento e todas as suas energias ali. Por exemplo, ela está falando alguma coisa para você, você pode usar o seu corpo para acenar. Olha, eu gostei de ontem, a viagem foi maravilhosa, e você faz assim, E evita cruzar os braços, porque
quando você cruza os braços, isso passa uma imagem que você está na defensiva. Então fique ali ouvindo, incline o seu corpo para frente. É a primeira característica da escuta ativa. Em segundo lugar, faça perguntas. Então você viajou ontem, o que você achou da viagem? Você voltaria nesse lugar? Olha que legal isso. A pessoa vai se sentir motivada. Se você faz perguntas, você vai estimular essa pessoa a falar mais do que é importante para ela. Em terceiro lugar, eu gosto muito desse conselho, gosto muito, a paráfrase. Por exemplo, alguém está te contando uma coisa muito importante, aí você faz a paráfrase. Olha, deixa eu ver se eu entendi. Então você está dizendo que viajou para um lugar A, depois foi para o lugar B e você gostou muito disso e agora você pensa em voltar, é isso? Eu entendi certo? Aí a pessoa vai sacar que você entendeu. É exatamente isso. E vai ter mais conexão. Então, a escuta precisa ser ativa, diferente da escuta seletiva, que seleciona o que é importante, esquecendo dos outros aspectos da história. A escuta passiva, que não dá nenhum sinal de que está entendendo. E você precisa, então, praticar a escuta ativa. Escuta ativa é um dos aspectos mais importantes da comunicação. Por quê? A gente acha que comunicação é só a gente falar. Mas a comunicação, a palavra comunicação significa no latim troca, compartilhar. Então você acha mesmo que existe comunicação quando a pessoa não te escuta? A comunicação só existe quando a pessoa te escuta e você fala. É preciso entender que a escuta é a parte mais negligenciada na comunicação nos nossos dias. A gente não tem paciência de ouvir as pessoas. A gente não tem paciência de ligar a nossa mente, antenar nossa mente naquilo que o outro está falando. Como eu disse, uma verdadeira escuta, a escuta ativa, a escuta consciente não depende somente dos ouvidos, depende de uma mente aberta. Você precisa estar 100% ali na conversa, evitando as distrações, evitando olhar para o lado. E outra coisa importante da escuta ativa, no momento que a pessoa está falando, tem uma voz também falando com você, que é a sua própria voz interior, o seu próprio eu. Para você ouvir de forma consciente, praticar a escuta ativa, evite, preste atenção, pensar no que você vai responder. Porque enquanto você está pensando no que vai responder, você deixa de se concentrar no que o outro está dizendo. Então esvazie-se no momento que você está ouvindo a pessoa. Esvazie-se dessa voz interior. Para de tentar raciocinar nesse momento. Só escuta, tente entender a pessoa. Em segundo lugar, evite julgamentos, críticas. Evite dizer assim para você mesmo, lá na sua mente, ai, que absurdo que essa pessoa está falando, que ridículo, essa pessoa está falando demais. Fique ali na frente dela 100%, esteja 100% ali na conversa. Somente atenção, dê a sua atenção para essa pessoa e ela vai amar a sua vida. Tem uma frase que eu amo que diz assim: você se torna interessante no momento em que você se mostra interessado. Se você quer ser interessante, anote isso. Mostre-se interessado no que o outro está dizendo. Como você pode se mostrar interessado? Acenando, inclinando o corpo, fazendo perguntas. A pessoa vai te amar. Se você quer influenciar as pessoas, então é por meio do ouvido. Tem uma frase que não vem muito ao caso aqui, mas eu gosto muito, que fala sobre relações românticas, né? Se você quer conquistar uma mulher, o caminho para o coração de uma mulher é por meio do ouvido. Eu vou um pouco mais longe. Se você quer conquistar corações, esse caminho é por meio do ouvido. Então escute o que as pessoas estão dizendo. E aí sim, quando elas saírem de perto de você, elas vão te levar na memória. Porque todos nós estamos carentes de atenção, gente. Então, um dos aspectos da comunicação consciente é a escuta ativa ou a escuta consciente. Você precisa estar nesse processo, com o seu corpo, com as suas palavras nesse processo. Em segundo lugar, o que é importante na comunicação consciente? Sabendo que você tem que ter consciência que as pessoas querem atenção, você tem que ter consciência disso. O tom da voz. O tom da voz é algo muito importante. Tem uma frase que diz, às vezes as suas palavras falam uma coisa, mas o tom da sua voz fala outra completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou falar uma coisa com dois tipos de tonalidade. Eu fiz o serviço. Será que você não entendeu o que eu fiz? Eu fiz, você se esqueceu. Agora eu vou falar com outro tom. Eu fiz o serviço. Acho que você não entendeu. Eu fiz o serviço. Veja como a mesma mensagem com um tom de voz
diferente, muda completamente. Como diz a frase, às vezes as suas palavras falam uma coisa, mas o tom da sua voz fala outra completamente diferente. O que é importante no momento de uma conversa difícil? No momento que você for conversar com alguém, chamar a atenção. Maneire o tom da sua voz. Assim como a escuta ativa é importante, o tom da sua voz também é muito importante. Você está num conflito, você escutou tudo que a pessoa está dizendo, agora você está com raiva nesse momento e tome cuidado, porque a ira tem o poder de alterar o nosso organismo. A ira nos prepara para o ataque, a ira altera o tom da sua voz. Então, nesse sentido, não permita que essa emoção, conhecida como ira, altere o tom da sua voz. Tá com raiva, tá grilado, chega na pessoa e maneire o tom da sua voz. Olha, eu estou muito irritado, estou muito irado com a situação. A gente pode conversar sobre isso depois? Olha que bonito, gente. Olha que bonito. A pessoa está irada, está com raiva, está fervendo por dentro, mas ela maneira o tom da voz dela. Eu tenho praticado muito isso em casa, sabe? Isso é muito importante. Você expressa que você está com raiva com um tom adequado. Gente, hoje eu estou um pouco irritado com isso. Podemos conversar sobre isso outro dia? Então, 2 aspectos da comunicação consciente. A escuta ativa, lembrando que a sua atenção é um presente para as pessoas, no mundo onde temos tantas distrações, ruídos. Na era da informação, a sua atenção para as pessoas é um presente. E, em segundo lugar, o tom da sua voz. Tem uma frase também que eu gosto muito que diz assim: o tom da sua voz é a mensagem. Não é aquilo que você fala, é o tom da sua voz que vai dizer como é que a pessoa vai receber a sua mensagem. Um abraço, peço para você comentar aqui no meu vídeo se você gostou, se você quiser acrescentar alguma coisa e até a próxima.